Era uma manhã calma em Seul, dessas em que o sol entra pelas janelas devagar, pintando o chão com uma luz dourada. Park Bo-gum caminhava ao lado do pai por uma rua tranquila, afastada do centro, onde o som das buzinas dava lugar ao canto distante dos pássaros. Ambos estavam em silêncio. O ator segurava um pequeno envelope beige nas mãos. Dentro dele, a chave de uma nova casa. "Apa, estamos quase chegando", disse Bo-gum com um sorriso contido. O pai assentiu, caminhando com passos lentos, apoiado em uma bengala de madeira que o filho mandara fazer anos antes. Quando dobraram a esquina, a casa apareceu diante deles, simples, mas cercada de verde, com janelas largas e um portão branco. O pai parou por um instante. "É bonita, filho?" "De quem é?" Bo-gum respirou fundo antes de responder. "Sua, Apa." "Feliz aniversário." O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. O pai olhou o filho, os olhos marejados, e sorriu com a mesma doçura de anos atrás, quando o pequeno Bo-gum voltava da escola com um desenho nas mãos. A cena parecia saída de um drama coreano, mas era a vida real. Para quem conhecia a história de Park Bo-gum, aquele gesto significava mais do que um presente. Era o encerramento de um ciclo, a concretização de uma promessa silenciosa feita ainda na infância. Bo-gum perdeu a mãe muito cedo. Cresceu ao lado do pai e dos irmãos em um pequeno apartamento nos arredores de Mokdong. O pai trabalhava longas horas como funcionário público e, mesmo cansado, fazia questão de estar presente nas apresentações escolares do filho. À noite, lia em voz alta para Bo-gum trechos de livros sobre fé, bondade e paciência. "Meu pai nunca me ensinou a ser famoso", contou o ator em uma entrevista antiga. "Ele me ensinou a ser grato." Na adolescência, Bo-gum já sonhava com a arte. Tocava piano na igreja, escrevia letras de músicas e acreditava que, de alguma forma, o palco seria seu lar. Mas a vida nem sempre foi gentil. Após a morte da mãe, o pai se viu sobrecarregado com dívidas médicas e responsabilidades. Bo-gum começou a fazer pequenos trabalhos, ainda estudante, para ajudar. Foi nessa época que o sonho começou a mudar de forma. Eu via o cansaço nos olhos dele e pensava: um dia, vou construir um lugar onde ele possa descansar de verdade. Os anos passaram. De trainee tímido a estrela de dramas como Love in Timon Lynch e Record of Youth, Bo-gum conquistou o que parecia inalcançável. Ainda assim, mantinha os pés no chão. Morava em um apartamento simples, sem luxo, e raramente exibia a vida pessoal. Em entrevistas, falava mais do pai do que de qualquer outro assunto. "Pai é o meu espelho", dizia. "Quando penso em sucesso, penso em vê-lo sorrir sem preocupações." A ideia da casa surgiu discretamente, entre gravações e compromissos. Durante meses, Bo-gum visitou arquitetos e corretores em segredo. Queria algo que fosse calmo. Janelas grandes e som de vento. Escolheu um terreno perto do rio Han, onde a brisa é suave e as manhãs chegam cheias de luz. O projeto demorou um ano inteiro. Ele supervisionava cada detalhe, do jardim aos móveis, insistindo que tudo fosse feito com madeira clara e vidros amplos, para o sol entrar. Enquanto o mundo via um ator bem-sucedido, por trás das câmeras havia apenas um filho preparando o presente da vida. No dia em que a casa ficou pronta, Bo-gum passou horas arrumando cada cômodo. Colocou uma foto antiga da família na estante da sala, o pai com os 3 filhos, ainda jovens, em um piquenique modesto. Quarto principal, sobre a cômoda, deixou um bilhete escrito à mão: "Apa, tudo o que sou, devo a você. Agora, finalmente, você tem o lar que sempre mereceu." Quando o pai entrou pela primeira vez, o ar parecia suspenso. Ele tocou as paredes, olhou as janelas, respirou fundo o cheiro da madeira nova. Mãos tremiam. Então, virou-se para o filho e disse, com voz embargada: "Não é o tamanho da casa que importa, Bo-gum, é o amor que a construiu." As lágrimas vieram, silenciosas, cheias de orgulho. Naquele instante, todas as câmeras do mundo pareceriam pequenas diante da cena. Não havia holofotes, nem roteiros. Apenas um pai, um filho e uma promessa cumprida. O sol atravessava as cortinas, desenhando sombras suaves no chão. Bo-gum sorriu.
lembrando-se do que dissera anos atrás em um programa de variedades: o maior prêmio que posso ganhar é ver meu pai descansar. E naquele dia, ele finalmente conseguiu. Do lado de fora, o rio An seguia seu curso calmo, refletindo o brilho da tarde. Na varanda, 2 xícaras de chá esfriavam lentamente, uma diante do pai, outra diante do filho. Nenhuma palavra era necessária. O sonho que começou em silêncio agora tinha endereço. A manhã seguinte trouxe uma luz nova para dentro da casa. As cortinas brancas se moviam devagar, baladas pelo vento, e o cheiro de chá de gengibre se misturava ao da madeira recém-envernizada. O pai de Park Bo-gum acordou cedo, como sempre fazia. Mas naquela manhã ele demorou a levantar. Ficou por alguns minutos observando o teto, sentindo o silêncio confortável de um lar que agora era seu. Pela primeira vez em décadas, viu o som distante do trânsito, nem o eco das paredes frias do antigo apartamento. Havia apenas paz. Gun, que dormira no sofá, acordou com o barulho suave dos passos do pai no corredor. Opa, dormiu bem, como nunca antes, filho. Tomaram o café juntos. Diante de uma grande janela voltada para o leste, o sol entrava inteiro, dourando as xícaras e os rostos. O pai comentou que aquele era o tipo de luz que sempre imaginara quando falava sobre uma casa com janelas grandes. Bo-gum riu, lembrando-se das conversas de anos atrás. Lembra que o senhor dizia que queria acordar com o canto dos pássaros? Agora eles moram aqui. Do lado de fora, o jardim florescia em tons de verde e amarelo. Bo-gum o plantara com as próprias mãos. Pequenas magnólias, lavandas e um pinheiro jovem. A planta tinha um significado. A magnólia representava a força da mãe, a lavanda, a serenidade que o pai sempre buscou, e o pinheiro, a longevidade da família. À tarde, alguns amigos próximos chegaram discretamente. Entre eles, o pastor da igreja onde Bo-gum tocava piano quando era adolescente. Ao entrar, o homem se emocionou. Você sempre disse que queria trazer o céu para dentro de casa. Bo-gum, acho que conseguiu. O ator sorriu, tímido, e respondeu: não é o céu, mas é o mais perto que eu pude chegar. O pai observava em silêncio, sentado na poltrona próxima à janela. Seus olhos se enchiam de lembranças, os dias de trabalho duro, as noites em claro, a solidão depois da partida da esposa. Agora tudo parecia distante, dissolvido em luz. Todos foram embora, o pai e o filho ficaram sozinhos novamente. Gun pegou o piano elétrico que havia mandado instalar na sala e começou a tocar uma melodia suave, composta por ele mesmo. Era uma canção sem nome, feita de notas simples, mas cheia de sentimento. O pai fechou os olhos e deixou-se levar. Essa música é para mim, é para nós. O momento foi interrompido por um toque discreto na porta. Era um vizinho trazendo flores de boas-vindas. A simplicidade do gesto fez o pai sorrir. Ainda existem pessoas boas neste mundo, disse ele, e eu tenho o maior exemplo delas bem aqui. Dias seguintes, a casa tornou-se um refúgio. Bo-gum, mesmo com a agenda cheia, fazia questão de voltar sempre que podia. A cada visita, trazia algo novo, um livro, uma planta, ou apenas tempo. Às vezes, ficavam sentados juntos, observando o pôr do sol. Outras vezes, o pai cozinhava o prato favorito do filho, como fazia quando ele era pequeno. Você lembra disso? Esquecer. Era o gosto dos dias felizes. O noticiário não demorou a descobrir o gesto. Em pouco tempo, os portais publicaram a história: Park Bo-gum constrói casa para o pai Anon. Mas, ao contrário de outras matérias, não houve especulação, nem sensacionalismo. A notícia foi recebida com respeito e ternura. Os fãs inundaram as redes com mensagens de carinho. Um exemplo de amor verdadeiro. Ele prova que a fama não muda quem tem coração. Esse é o Park Bo-gum que sempre admiramos. Em um programa de TV, uma apresentadora comentou: enquanto muitos sonham em comprar mansões para si, ele realizou o sonho do pai. Isso é o que chamamos de sucesso com um propósito. Bo-gum, fiel à sua natureza reservada, evitou entrevistas. Quando finalmente quebrou o silêncio em um evento, suas palavras foram simples, mas profundas: construir essa casa não é sobre luxo, é sobre retribuição. O pai me ensinou tudo,
inclusive a nunca esquecer de onde vim. O público aplaudiu. Muitos choraram. A casa passou a ser conhecida pelos fãs como a casa onde o sol entra, expressão usada por um repórter da Naver People. É o lugar onde o amor encontrou forma e endereço, escreveu ele. Certa manhã, meses depois, o pai deixou um bilhete sobre a mesa da sala. Bulgum o encontrou ao voltar de uma viagem de gravação. Letra tremida dizia: "Filho, você me deu um lar. O que me deu de verdade foi paz. Agora posso acordar sem pressa e dormir com o coração leve. O amor que você plantou aqui floresce a cada dia." Apa. Bulgum leu as palavras em silêncio, os olhos marejados. Sentou-se na varanda, onde o sol da tarde começava a cair, e deixou o vento tocar seu rosto. Era como se o tempo o abraçasse. Mais tarde, em entrevista à KBS, ele resumiu tudo em uma única frase: "Fama é passageira, mas o amor que damos àqueles que nos criaram é o nosso verdadeiro legado." A história inspirou milhares. Nas redes sociais, surgiram campanhas com a hashtag Número Amor de Pai, incentivando pessoas a expressarem gratidão às suas famílias. Infamades e vídeos emocionantes. A imagem de Bulgum abraçando o pai virou símbolo de um tipo de amor silencioso, puro, que transcende o glamour da fama. Hoje, quando se passa em frente à casa de Annan, é possível ver as janelas abertas, o som de um piano ecoando suave e, às vezes, duas figuras conversando na varanda, um homem de cabelos grisalhos e um filho sorridente. Talvez falem do tempo. Talvez apenas apreciem o silêncio. Mas quem observa percebe que ali há algo que não se compra: a beleza da gratidão. O sol se põe lentamente, banhando a casa em tons de ouro. E, por um instante, parece que o mundo inteiro entende: o verdadeiro sucesso não está em conquistar mais, mas em devolver o amor que um dia nos fez crescer. "Nem todas as histórias precisam de aplausos", escreveu um fã. "Algumas só precisam de uma janela aberta e um coração em